Vem pra cá, porquinho. Aí. Fica aqui comigo na live. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem? Vamos entrando aí devagarzinho, que já já a gente começa. Estão me ouvindo bem? Alô, 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 estão me ouvindo bem? Quem tá aqui? Caca Bezerrinha BH. E aí, tudo bem? Tudo bem, gente? Vamos entrando, que já já a gente começa. Epa! Harebaba, Harebaba! Caramba, Dani! E Como aí, vai? meu querido? Tem luz? Tudo bom? Eu tô bem, e você? Que saudade de ti, irmão! Tô ótimo. Faz tempo que eu não falo com você te olhando, né? Faz Uns tempo bons mesmo, né? muitos anos. Caramba! Como é que estão as coisas por aí? Tá tudo bem? A pandemia, como é que está essa pandemia? Ah, bosta. Tirando a pandemia, as coisas estão se ajeitando, né? Tem que se ajeitar, não tem muito jeito, não. Se Mas ajeita, no se Brasil ajeita. tá meio caótico, né? O É, Brasil né? sempre é caótico, não dá pra A fugir. Karen entrou também. E aí, Karen? A Karen é outra parceiraça nossa. Você tá Tá me ouvindo com, bem aí, Dani? tá com eco? Porque eu tô com fone. Ontem eu tava fazendo e tava super Com eco? com eco. O seu foninho tá conectado aí certinho? Meu foninho tá. Pra mim tá bom, o áudio tá ótimo. É? Uhum. E vocês aí, Karen? A gente tá. Oi, Cris, tudo bem? Você consegue me falar se tá com eco aí? Tá com eco, viu? Tá É, não com eco. aparece pra mim, mas. Deixa eu ver. Deixa eu testar Gente, aqui. não, oi, Bru. A Bru entrou. Gente, avisa. Aqui no lugar está ok. Peraí que o Dani deu uma pequena travada. Aí, tá de Vê se volta? agora tem. Consegue ouvir? Consigo. Perfeito. A Ah, Cris maravilha. entrou também. Continua com eco para você, Dani? Porque para mim aqui não tem mais eco. Não, pra mim não fica com eco. As pessoas ouvem com eco. É aí que Ah, tá. tá. Esse era o drama. Era o drama. É, eu tô com o microfoninho aqui escondidinho, mas Tá dá um tudo tempinho bem. que o pessoal já tá entrando. Que bom, cara, que saudade que eu tô de você. Travou, calma que já destrava aí, Bruno. Eu tô acompanhando aqui pelo computador também. O som tá alto, mas está melhor. Obrigado, cara. Então tá ok, né? E onde você tá, Dani? Me conte. Tô em casa, tô em São Ah, Paulo. tá Tô em em São Santos, que Paulo. maravilha, tá calor aí. Sampa. Tá gostoso. Ó, em Tava sua frio pra homenagem, cacete ó. aqui. Esse chefe é maravilhoso. Maravilha. Caramba. Live todo dia, Croco. Sim, o Croco é Ah, o senhor das grande lives. Gabriel, é um futuro veterinário aí, um grande aliado da casa, aí, o Gabriel, um parceiraço aí da Maravilha. veterinária, um cara que tem um potencial bem grande aí. Grande Estamos Gabriel, fazendo contato aí. não é? Bom, 4 minutinhos, vamos Com começar certeza. devagarzinho, Dani, podemos? Aí a gente vai, Vamos conforme a lá. galera vai entrando, a gente vai, né, a gente vai voltando, discutindo um pouco mais, pode ser? Maravilha, manda ver. Mano, primeiro, quero agradecer você, Dani, por, né, aceitar conversar um pouquinho comigo. Você sabe que você é uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar, né? A gente foi voluntário junto dentro de um santuário por muito tempo. Participamos Sim. de resgates, reabilitação. A gente participou de reabilitação de galo de rinha, né? Nossa, a gente participou de muita Tudo. coisa, né? Aprendemos muito, aprendi muito com você. A gente chegou a dividir o quarto junto. Olha que coisa romântica, né? Inclusive, uma cama era arrumada e a outra cama não Uma era câmera arrumada e arrumada. outra não E aí era, todo né? mundo entendia. Que tá estranho, vocês estão dormindo junto ou alguém arruma a cama? E aí não dá E pra agora explicar todo mais. Então, mundo. assim, já a gente dormia junto.
Aqui, ó, o Infotogênio está perguntando, nessa live a gente vai falar um pouquinho sobre santuários. Então, assim, antes da gente começar esse bate-papo sobre santuários, Dani, que é bióloga, eu gostaria muito se você pudesse se apresentar, falar um pouquinho de você, do seu trabalho, onde você está trabalhando agora. Se apresente para quem ainda não te conhece. Sim, senhor. Obrigado pelo convite. Só não tinha aceitado antes porque, na verdade, é porque não tinha agenda, né? Então, Não é? era só então. E conversar não é um problema pra gente nunca. Então, sou biólogo de formação, me formei há 10 anos, mais ou menos, não, 11 anos já. E minha experiência com fauna, com animais, né? Basicamente não, mas prioritariamente foi dentro de santuários. Tive oportunidade de atuar em estágios voluntários em diversos outros locais de fauna que não santuários, mas fiquei bastante tempo no Rancho dos Gnomos, né? Então minha base assim, de estágio e trabalho voluntário inicial com fauna foi ali dentro, foi onde eu conheci o Kuroko, o Matheus, e uma série de outros profissionais, biólogos, veterinários, que são grandes amigos hoje, até hoje. Então todo mundo se consulta, mesmo cada um trabalhando num canto, todo mundo se consulta e se apoia. E aí minha experiência mais é com manejo mesmo em cativeiro. Minha experiência foi moldada dentro de receber animais vítimas de maus-tratos, de diversos tipos de maus-tratos, tanto animais silvestres como animais domésticos, domesticados, explorados, né? Desde galo de rinha, a chinchila, explorada para casaco de pele, a tigre, onça, urso, leão, enfim, tudo. A gente não tinha tempo ruim para receber nenhum tipo de animal, né? Então essa proposta de um santuário, abrigar quem precisa de ajuda. E a gente ficava 24 horas lá, né, Dani? A gente não ia para casa, não é? Porque não tem horário comercial, é o horário da bucha, e a bucha geralmente é de noite, de madrugada, quando tem apreensão de polícia, tudo. Então a gente recebia e era assim que a gente foi aprendendo na base das emergências, o que é muito cansativo e estressante, mas você tem um aprendizado assim absurdo, né? Porque você trabalha literalmente na prática. E nesse tempo eu fui fazendo trabalho voluntário junto com o Santuário de Elefantes desde 2013, né? Desde quando ele iniciou. Fui voluntário da Sea Shepherd por um bom tempo também em São Paulo, Núcleo São Paulo, de Diver for Sharks. Então eu trabalhei com o ambiente marinho e terrestre ao mesmo tempo, simultaneamente, sempre. E em 2013 fiz comecei a trabalhar voluntariamente com o Santuário de Elefantes, aí no projeto embrionário, ainda procurando as terras, olhamos mais de 200 fazendas no Brasil inteiro até achar a terra prometida no centro, lá no meio do cerrado, que tinha as condições mais adequadas. Mas só em 2018 que eu assumi como diretor do Santuário de Elefantes, trabalhando diretamente com eles, que foi quando eu me desliguei do Rancho dos Gnomos. E desde então estou com o Santuário de Elefantes, e cada vez mais aí a gente está tendo trabalho, porque estamos recebendo elefantes novos a cada ano, né? Então, a gente, desde 2016 recebemos os primeiros elefantes, 2018, 2019, 2020 está chegando elefante, esse mês, no final do mês ou no começo do mês que vem já tem mais uma para chegar, nos próximos meses, até o final do ano, pelo menos mais 2, então o trabalho é muito intenso. Então, o trabalho burocrático, todo por detrás para fazer essas coisas acontecerem, para sustentar esses santuários, é um trabalho muito grande e muito desgastante. Fora a equipe que trabalha muito, 24 horas por dia, literalmente, que também é outra frente desgastante. Então, tem duas As pessoas não veem, né? Porque o resgate, se a gente parar para pensar, entre aspas, o resgate é o mais fácil de fazer. Ninguém quer ficar com um bicho doente, com um bicho todo ferrado, que vai precisar de cuidado especial, tratamento veterinário especial. Ninguém quer ficar com essa bucha. Então, o papel por trás, né, tanto na papelada quanto na manutenção desse animal de uma forma digna, que é a bucha, né? Exatamente. Demorei, mas cheguei. Não, que bom que você chegou. Alguém escreveu aí, demorou, mas chegou, mas estamos aqui. Que bom que chegou. Mas não perdeu nada. E essa é a parte. E essas são frentes distintas. Enquanto a gente mostra o animal, quando mostra o resgate, a transferência que gera uma atenção, tem todo um cuidado, a gente sempre mostra de uma maneira festiva, porque a gente teve o êxito ali de conseguir fazer essa transferência, mas ela é muito cansativa, muito estressante, muito cautelosa para que tudo ocorra bem. A gente chegou a ficar 30 dias dentro de um zoológico abandonado, né? Um zoológico privado, diga-se de passagem. Abandonado, né? Abandonado, com animais lá dentro. Então a galera via e falava, nossa, que resgate legal, parabéns e tal, mas a bucha por trás foi tensa, né? Aqui, ó. Lembra aqui, ó?
a marquinha aqui, ó. Macaco. Não é? Mas e hoje, Dan? Hoje a gente, como que você vê a fauna hoje? Porque assim, nós temos no Brasil, nós temos CRAS, nós temos setas, nós temos santuários, nós temos zoológico, mas se a gente parar para ver, santuários, CRAS e setas estão lotados, estão bufando de animal, não tem mais onde colocar. A gente tem aí o aumento do desmatamento, a gente tem aí o aumento da supressão desses habitats naturais para os animais, e aí a gente vê esses locais lotados. Em contrapartida, a gente vê poucas políticas públicas, né, para a gente preservar as áreas de ocorrência natural. Como é que você vê a fauna, a realidade da fauna brasileira hoje? Ela só piora, na verdade. Caramba! O que eu vejo só piora. Assim, por mais que a gente tenha algumas iniciativas positivas, progressistas, aí que dá conta de algum número de animais que dá assim, um respiro, mas assim, a imagem que transparece, ela é maior do que de fato ela consegue resolver o problema de fauna. Porque a gente tem um país absurdamente grande, com estados absurdamente grandes, descentralizado, com biomas, com vários biomas, então assim, é uma confusão muito grande de espécies endêmicas, a gente tem um absurdo número grande de fauna, que é lindo, maravilhoso por esse ponto. Só que a gestão é abandonada, cada vez mais abandonada, e nunca foi tão abandonada quanto hoje, não precisamos nem entrar em mérito, né? A gente está vendo o Mato Grosso e o Pantanal definhando em fogo, literalmente, ao mesmo tempo que publicamente é desincentivado investimentos para esse tipo de combate. Ou seja, dá para entender qual que é a proposta, né? Temos um país de pecuária, de base de pecuária do agronegócio, ou seja, produção de boi e produção de comida para boi, em detrimento de todos os biomas, né? Principalmente o cerrado, que praticamente não tem mais, e dificilmente vai se recuperar porque ele é muito antigo. Isso é um problema da fauna nativa. Aí a gente tem isso é a fauna que ninguém vê, que é onde é o buraco mesmo. É onde ninguém vê, fauna silvestre. E a gente, em detrimento de fauna silvestre, a gente tem um abate de gado, porco e galinha para ocupar essas áreas. Então a gente tem um outro tipo de problema que é outros animais que não entra na gestão de fauna, que são recursos, apenas recursos. Exato. E a gente nem contabiliza nisso, nem entra nos números, porque se entrar esses números, eles são muito maiores, aí tão grandes quanto a questão de fauna silvestre nativa, que é o ponto que a gente está discutindo. Aí a gente centralizando em centros urbanos, que é onde entram as gestões de fauna, principalmente, que são setas, os CRAS, alguns zoológicos, mantenedouros e pouquíssimos criadores conservacionistas, porque eles têm propostas distintas, tem até uma dificuldade de interesse dos animais. São poucos, por mais que a gente multiplicasse por 1000, seriam poucos para gerenciar só pelo número de animais atropelados. A gente tem aí na casa de quase meio bilhão. Eu não sei qual é o número de animais vivos, qual é a quantidade de animais vivos que saem desses atropelamentos. A gente até encaminhar esses animais para um setas ou um CRAS mais perto. Até achar uma vaga. Sim, aí você tem o número restrito de setas e CRAS, que são os dois locais específicos para receber esses animais. Para quem não sabe o que é setas e CRAS, setas é o centro de triagem de animais silvestres, que o público não pode levar os animais lá, quem recebe são os órgãos ambientais, e eles encaminham esses animais que são triados e não podem voltar para a natureza, aliás, eles distribuem, vai para os CRAS, uma parte desses animais, e os animais que não podem voltar para a natureza, eles liberam esses animais, fazem a reintrodução, teoricamente, que não é uma reintrodução, é uma soltura, literal, porque não tem problema. Muitos CRAS, muitos setas ainda ficam com animais porque não acham vaga, não tem onde destinar esses bichos. Não tem, isso. E assim, esses locais, porque o volume de animais que chega é muito grande, o recurso financeiro é muito baixo, a equipe técnica é muito enxuta, e é um trabalho que trabalha geralmente em horário comercial, porque ainda é um programa do governo, são funcionários públicos e tal. E você vê o santuário preenchendo esse gap? Tipo, porque hoje o que a gente vê é que
se recorre muito a santuário, se recorre muito a santuário. Qualquer resgate é santuário, qualquer resgate é santuário. Então, assim, é interessante a gente observar, né, como essa dinâmica que a sociedade hoje tem os santuários, né? Como ali, nossa, o salvador da... Não, mas você acredita que por conta desses gaps, não só, lógico, por a gente ter uma das maiores biodiversidades do planeta, para a gente ter, né, um país de proporções continentais, para a gente estar passando, sim, por um agravamento nas questões ambientais. Você acredita que os santuários eles surgem nesse gap onde o poder público não, o poder público, indiferente da esfera, CRAS, SETA, zoológico, não consegue atender? Você acha que os santuários eles nascem desse espacinho? Ele nasce. Ele literalmente nasce nisso. Ele nasce por uma não concordância com a gestão de fauna, principalmente com os zoológicos. Por isso que existe essa polarização entre santuários e zoológicos. É uma coisa começou pontual, não é no Brasil só, isso existe nos Estados Unidos também, muito evidente, porque entende-se o animal como um indivíduo. Exatamente. Então, acho que é o principal ponto, né? É reconhecer aquele indivíduo com interesses próprios. Indiferente de... Não tem indiferente, é um indivíduo com interesses próprios. Acho que esse reconhecimento difere muito quando a gente fala de zoológico, até esses novos zoológicos que estão aparecendo aí, mas que não se deixam abandonar desse conceito do lazer, não tem esse reconhecimento pleno que ali existe um indivíduo que possui interesses próprios, né? Exatamente. Tanto que santuário não existe na legislação. E quando a gente fala na legislação, a gente está falando de santuários de animais silvestres, não de domésticos, porque eles estão mais à margem ainda da legislação. É uma coisa ainda que precisa existir ainda, se discutir muito ainda. Quando a gente fala de santuários em legislação, é animais silvestres apenas. Ou seja, reduz muito o número de santuários no Brasil que trabalham com silvestres, quando a gente faz essa diferenciação. E aí uma questão dos santuários é que assim, ele tem que se enquadrar dentro das categorias existentes, que são 10, que dá para se enquadrar em pelo menos 4 ali, no máximo. E a diferença de um santuário para esses empreendimentos que não se chamam santuários é uma questão comportamental. Então, o comportamento do santuário difere em relação aos outros. Continua sendo um cativeiro, continua sendo um local que tem que passar por uma série de fiscalizações, uma série de exigências. Brigamos por os santuários existir na legislação, por quê? Para que os santuários tenham direitos e deveres, que ele seja de fato mais fiscalizado, porque os santuários não são um portal para o paraíso. Não adianta abrir a porta do santuário, os animais vão ser salvos, os linces estão correndo de mão dada, viário, leão, porque não é assim que funciona. É muito interessante, porque às vezes a gente tem sim que, né, confrontar argumentos por exemplo, vocês estão tirando do zoológico X para colocar num santuário Y que está ali com uma campanha que está sem dinheiro, que está sem funcionário, que postam nas mídias sociais os animais sem comida. Então, assim, por isso que é muito importante ter essa lei, muito importante a gente entender, né, o quão poderoso é ter ali na legislação uma definição, porque traz os deveres, e aí a gente tem como, né, não é nem como avaliar, mas a gente tem como nivelar, a gente tem como cobrar o mínimo para que uma entidade, uma instituição, ou seja, né, tenha esse reconhecimento legal como um santuário, né? Exatamente. E as cobranças que estão jogadas... Que ótimo. Nos Estados Unidos existe, inclusive, incentivo fiscal para isso. Então, empresas e pessoas físicas conseguem fazer abatimento de imposto de renda e doar para essas instituições, o que é maravilhoso. Aqui a gente ainda está brigando, a gente está engatinhando. Então, assim, a gente pegou um conceito estadunidense, americano não, estadunidense, e trouxe para o Brasil há 20, 25 anos, mais ou menos. O conceito de santuários é mais ou menos da década de 70, no boom das questões ambientais, enfim, de uma maneira geral, né? Só que a gente está engateando, porque a gente tem uma questão de legislação assim muito abandonada, com interesses próprios, então fica muito difícil. No Brasil, como na boa parte do mundo ainda, animais são recursos naturais e não são indivíduos dignos de direitos, enfim, as proteções ambientais que a gente tem são bem pífias. A legislação é boa, a aplicação dela é ridícula. Então a gente tem essa questão. Então o santuário surgiu nesse gap, nessa lacuna de dificuldade, na verdade tem ampliado, ele acho que não surgiu, mas acho que nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, vem tentando ser uma alternativa, uma nova alternativa. Eu não acho que o santuário vai ocupar o espaço de nenhum outro empreendimento e nem deve fazer isso. Concordo. Você tira um e coloca o outro, não é isso que a gente quer. Isso. Eu acredito assim, para os próprios santuários, nem eles gostariam de existir.
né? Nem eles gostariam de Isso. existir. Nem, o Exatamente. melhor coisa do Não. santuário é não ter bicho, né? Exatamente. E a ideia é assim, que também não parem em santuários, que venham novas propostas, com novos nomes. O nome é o de menos. A Uhum. prática que é o principal. Caramba, Então isso tem que ser levado em Natália! consideração. A Natália, Nath, caramba, que legal! Quanto tempo que eu nem. Nossa, nem. Eu tô vendo a foto aqui, poxa, que legal, que legal! minha companheira Né? maravilhosa. Sim, Inclusive ela estava lá com você, Croco, no tava, Zoológico de Palestra. sim, a gente fez várias coisas junto lá no rancho. Poxa, que legal, mano! Muito feliz de ver, né? Quanto que esse ativismo no Brasil, E, né, Dani? pois é, pois é. Então, e aí essa questão dos santuários, os santuários não. É isso que eu falei, nem sei se a gente colocar mais 1000 santuários de animais silvestres, a gente vai dar conta, porque o volume de Tá. animais é muito grande. E os locais que a gente tem que já recebem fauna, assim, como é que a gente. É minha ideia, mas é uma coisa que tem que ser trabalhada coletivamente sim. com todos os técnicos, em todos os espaços dos empreendimentos. Como é que a gente consegue ser mais eficiente na gestão de fauna? Porque entra fauna e não sai fauna, ou sai morta. Então, assim, e os espaços são limitados, a gente não tem caixinhas para ficar colocando todo mundo. E a ideia é, a proposta do santuário é vir na lacuna que os zoológicos deixaram, porque eles são muito antiquados no Brasil, principalmente no Brasil, muito antiquados, estruturas muito precárias, sem verba, sem nada. Eles trabalham no limite, é meio SUS. O que eles estão fazendo E uma ali. base, No limite do de limite. fundamentos que acabam, né, ali conflitando com Sim, o que sim, realmente tem de interesse dos animais, né? tem um malabarismo retórico justificando o que eles gostariam de ser e o que eles de fato são. Então a autocrítica é importantíssima. E tem gente no zoológico hoje fazendo autocrítica para mudar a concepção, porque eles querem mudar o zoológico. Ótimo, que mudem. A gente não tem como trabalhar com zoológico, a gente está trabalhando em santuários, então a gente está numa outra frente atuando. Então a gente está tentando pegar o que tem na legislação hoje, que para quem tiver curiosidade é a 07 de 2015 do IBAMA, que fala sobre gestão de fauna em cativeiro. O que deve, quem não deve, quem pode, quem não pode. E tentar extrapolar isso em muito. Eu uso bastante, eu trabalho, não é puxando sardinha, mas eu concordo com a proposta do Santuário de Elefantes, que pega o mínimo, extrapola em milhões, entendeu? Então, um recinto hoje de um elefante, o que a legislação fala para um recinto de um elefante em cativeiro é de até 2 indivíduos em 1.500 metros quadrados. 1.500 metros quadrados, contando o tanque, contando a área interna, ou seja, os bichos têm menos de 1.000 metros quadrados para andar. E, assim, geralmente é concreto, assim, é um caos. E para leão, por exemplo, e para tigre, o mínimo é 75 metros quadrados. Ou seja, é isso que você encontra. Falar que está dentro da legislação é uma afronta. Não significa. Que ele é ético, que ele está fazendo o mínimo. É o mínimo que está na lei. O mínimo que está na lei não é o mínimo que deve ser. Então, como técnicos, biólogos, veterinários, muitos sabem o que precisa, muitos não sabem. Eles não conseguem nem lutar, porque é gestão municipal, estadual, que utiliza como plataforma política. Então, o zoológico pode derrubar um político, como pode eleger um político. Voto, né, como angariar voto. Né? E o que me preocupa muito, Dani, é que dentro dessas lacunas que essas instituições que hoje existem vão deixando, vão surgindo muitos santuários. E de forma alguma aqui eu estou aqui para criticar o trabalho alheio, eu estou não para reconhecer. Não é isso que eu quero fazer. Mas o problema essas lacunas deixadas começam a pipocar esses santuários, onde você vê que é muito complicado a gente também fazer essa crítica. Eu sou uma pessoa que não critico os santuários, porque, enfim, é uma política que eu escolhi, mas às vezes, a gente tem que sim fazer uma crítica interna, trazer para um debate que você está tirando de um lugar para colocar num acumulador de bicho. Sabe? Fala, não, o santuário é melhor do que... Calma, não é bem assim. Por isso que é muito importante que a gente trabalhe um pouco mais de aprofundamento, não só na legislação, mas também do para que serve um zoológico, porque senão todo acumulador de bicho, né, ali um acumulador de bicho vira um santuário, e você acaba trocando 6 por meia dúzia, e o animal que é o indivíduo ali, acaba não tendo qualquer ganho com essa mudança de local. É exatamente isso. Não, mas assim, não é a questão de criticar os santuários, mas assim, não é criticar um santuário específico ou outro santuário específico, mas é justamente isso. A gente pedir
para que santuários sejam reconhecidos legalmente, significa trazer a responsabilidade para si, né? E assumir uma série de exigências que deva ser colocadas para diferenciar. Por que um santuário é diferente de um zoológico, de um CRAS, de um CETAS? Então a gente vai entrar com uma responsabilidade nas costas para fazer isso. Na maioria das vezes, os santuários que existem, de silvestres que existem, são mantenedouros de animais, mantenedores, tanto faz o nome. E acho que o único que não é um santuário, que não é um mantenedor, é o de elefantes, que ele é um criador científico com finalidade de pesquisa. Já foi um mantenedor, mudou de categoria porque pretende se desenvolver pesquisas em paralelo, além dos elefantes, no Cerrado, porque tem uma fazenda gigantesca de área nativa, que foi muito explorada para pecuária. Exato. Então ela está regenerando. Então a gente quer mostrar o impacto do elefante naquela área, mostrar a recuperação da fauna, da flora, enfim, tem uma infinidade de possibilidades naquela área. Então a gente assumiu uma responsabilidade de se pesquisar e desenvolver pesquisa científica no Cerrado, em paralelo que a gente tem alguns poucos elefantes naquela área que não vai fazer mal nenhum para a área, porque o que fazia mal lá era a quantidade de gado que tinha nessa área. Exatamente. Tudo lá. Então a gente, assim, 2 pesos, 2 medidas. A gente precisa colocar isso na balança. Mas voltando para a questão do santuário, trazendo essa responsabilidade, a gente filtra isso e tira essas questões de falsos santuários ou quem não tem responsabilidade, porque geralmente é privado. E ser privado, você pode ser uma ONG, você pode ser uma ONG de uma pessoa só, que toma todas as decisões unilaterais, não consulta ninguém, mexe o pé pelas mãos, faz Acabou, não tem legislação que acumula animal, já era. Acumula um monte de animal e, na verdade, você está pior do que de onde esse animal estava. Aí coloca o nome santuário, você fica com... A gente acaba ficando numa saia justa de ou não criticamos santuários, porque os santuários é a nossa alternativa ao zoológico. Não é alternativa ao zoológico. A gente é uma alternativa para oferecer abrigo para animais que precisam. Inclusive de alguns zoológicos. Exatamente. Porque às vezes quando a gente... Eu tenho... Lógico que precisa ser aprofundado na sugestão, mas quando as pessoas falam, vamos transformar todos os zoológicos em santuários, eu acho muito perigoso esse tipo de frase, sabe? Eu acho muito, sabe? Porque são duas frentes totalmente diferentes. O que a gente precisa é realmente de uma transformação do modelo que a gente tem do zoológico, precisa ser transformado, mas não que os santuários devem ocupar aquele espaço, porque senão a gente vai tirar o zoológico e botar os santuários. Então, e o problema ambiental, o problema de conscientização, o problema de recuperação dos habitats naturais, o problema, assim, o cerne continua o mesmo. Nós vamos ter, de vez em zoológico, vai ter um monte de santuário aí, capenga, com problema financeiro, porque a galera acha que, nossa, dá dinheiro fácil, não tem um gasto gigantesco, tanto o zoológico quanto o gasto é muito maior. O santuário tem muito gasto. Então, se não tiver um debate mais aprofundado dessa gestão, de como fazer esses modelos de uma forma que seja efetivamente benéfica para os animais, a gente vai continuar colocando os animais em entidades que estão quebradas, entidades que visam tudo, menos ali trazer um benefício, favorecer o interesse daquele indivíduo. Então, a gente, quando fala dessa lei, nós precisamos brigar para realmente ter um reconhecimento na legislação sobre santuário, é fazer isso, é trazer esse assunto para o debate público, é escutar técnicos, é escutar biólogos, veterinários, é escutar zoológicos, é escutar santuário, é escutar o pessoal e fazer ali uma legislação que possa realmente atender o que um santuário precisa para ser diferente de um CRAS, de um CETAS e de um zoológico. E esse que precisa, né, encerrar e começar um ciclo diferente. Mas, enfim, eu acho que quando a gente simplesmente generaliza, falando, não, todos os zoológicos têm que se tornar santuários, eu acho um discurso muito perigoso. Muito perigoso. Não, é muito. Deixa eu só falar oi para a Bartira, que eu tentei falar 2 vezes, não consegui falar para ela. Eu tô vendo aqui. Trabalhou com a gente no santuário também. Um beijo lá. Então, o Spelain também está aqui, caramba, agora que eu estou vendo, o Spelain está aqui, a Rê Guerras está aqui, outra ativista, pô, gente boníssima. Então, eu acho que não... Porque assim, a gente chegou num ponto extremo, eu acho, de divergência com os zoológicos, e a gente vai convergir em alguns pontos, porque a gente tem problemas em comum, e a gente tem um problema de gestão de fauna. Todo mundo está sobrecarregado, superlotado. Onde a gente vai converger com alguns zoológicos? Alguns zoológicos fazem trabalho de CRAS de CETAS, igual faz de mantenedouro. Eles recebem animais vítimas de maus tratos, apesar dos animais da visitação, que todo mundo aqui, acho que é em comum, tem essa crítica à exposição, visitação e tal, esse modelo. Porém, alguns poucos
dos 100, sei lá, 11, 20 que existem no Brasil, poucos fazem esse trabalho de CEP CRAS e poderiam fazer mais se eles tivessem fazendo ponto de convergência. É isso que eles têm que fazer. Aliás, é isso que todo mundo deveria fazer, gestão de fauna. A gente continuaria enxugando o gelo, um iceberg, né? Não é nem um gelinho, é um iceberg, mas teríamos uma direção em comum. É um avanço no entendimento de como a fauna deve ser tratada para que a gente tenha resultados diferentes do que a gente está tendo agora. Exatamente. Eu acho que o zoológico pode continuar o nome zoológico, para mim não faz a menor diferença o nome que é dado, para mim questões são práticas, igual o veganismo. Se quiser mudar o nome de veganismo e a prática do veganismo for a essência ética, pode mudar o nome, não tem problema nenhum para mim. É difícil mudar o nome, não pega depois, mas enfim, a ideia que eu queria passar era essa. Mas a ideia central eu acho que esses espaços devam ser a longo prazo, muito longo prazo, porque não tem como destinar a fauna que existe nesses locais, porque vamos fechar o zoológico de tal. Tá, você vai levar para casa um hipopótamo. Todo mundo faz piquete na frente do zoológico. Não, vamos fechar, que feche o zoológico. Gente, a discussão tem que ser muito mais ampla. Quem que vai cuidar desses animais? Aonde eles vão ser destinados? Por isso que... A gente entende eu já fiz isso quando eu era moleque. Eu também, né? Mas quando eu fui conhecer a realidade por detrás, você vai vendo Você não tem alimentos de curto, médio e longo prazo. E não é. Então, às vezes, a gente acaba fomentando, né, uma visão imediatalista. Não, vamos fazer já. E a gente acaba esquecendo que nós vamos sobrecarregar essa própria solução que a gente defende. Que né, a gente acaba forçando, muitas vezes, obrigando os santuários a receberem animais. A gente, né, sem citar nomes, mas a gente já viveu um negócio desse. Chegou um telefonema, falou, que bom que vocês vão receber o bicho tal. Falou, não, a gente nem está sabendo. Não, tem uma campanha na internet, o prefeito já sinalizou legal, obrigado. Falei, como assim? Nossa, várias vezes, né? Isso é horroroso. Sabendo disso. Tem aqui a Nelly está perguntando se não cobrar, de onde vem dinheiro. Então, Lu, vou chamar você de Lu. A maioria dos zoológicos, né, Dani, não cobra entrada. A maioria dos zoológicos ele é mantido ali pela folha de pagamento da própria prefeitura. Porque entra como lazer, entra como palco eleitoral, voto. Então, a maioria dos zoológicos já não cobra entrada. O dinheiro vem da própria administração pública de imposto, né, da própria folha de pagamento. Tem uma verba destinada específica. Sim. E não geralmente muitos cobram. Não é caro, e não é barato, se gasta muito. Tanto é que é uma teoria, só deixar bem claro aqui, é uma teoria, mas que eu venho pensando muito nisso. Agora tem essa privatização do zoológico de São Paulo. Meu, isso para a cidade é uma maravilha, não tem gasto. Passa o problema de gasto para outra empresa, né? Entre aspas, até sem gasto, porque quando você privatiza, você injeta dinheiro ali. Mas a privatização do zoológico de São Paulo é um absurdo. Ganha, é complicada a situação que a gente está. Exatamente. Então, e tem essa questão, que assim, a gente tem um aparato estrutural de infraestrutura, por mais precária que seja, da maioria dos zoológicos, são precárias, isso é sabido por todo mundo, principalmente quem trabalha lá sabe melhor do que ninguém quão precária é, deficitária do aspecto biológico para os animais, ou seja, não atende às necessidades dos animais, porque são recintos. O recinto do elefante é igual ao do leão, que é igual ao do macaco, que é igual, enfim, é um horror. São estruturas bem antigas e bem precárias. A gente tem equipe técnicas em alguns locais bem qualificadas, muito bem qualificadas, outros nem tanto. Enfim, mas temos infraestrutura e temos equipe técnica para aquilo e temos, eventualmente, alguma estrutura complementar aí de um bom laboratório. Laboratório não, mas uma enfermaria, um centro clínico bem desenvolvido, dependendo do zoológico. Trabalha-se com reabilitação de animais silvestres vítimas de maus tratos. Os mantenedores e outros santuários que puderem surgir, isso é um trabalho a longo prazo, obviamente, não dá para fazer isso de imediato. Esses animais que não podem voltar para a vida livre, mas não tem como se reinserir, eles são destinados para locais que estão preparados para o foco e o trabalho reabilitação e cuidar do bem-estar dos animais. Quem vai trabalhar com reabilitação tem que ter tempo para trabalhar com reabilitação. Eu tive uma discussão aí esses dias na internet com um biólogo aí, falou, no meio de uma extinção em massa, vocês querem acabar com o zoológico? Na verdade, não. Na verdade, a gente quer direcionar, a gente quer transformar para que o zoológico realmente faça alguma coisa por essa extinção em massa. Né? Porque não adianta a gente ficar colocando um monte de bicho na gaiola e falar, olha, agora a gente salvou da extinção em massa. Não é assim que funciona. Então, existe sim
muito dentro do movimento de defesa dos animais, esse discurso meio sem pé, sem cabeça, de vamos acabar com o zoológico, tá, e você vai fazer o que com esses animais, minha filha? Porque ajudar na doação ninguém ajuda. Até a Rê tá perguntando alguma coisa assim de doações A gente vai falar de políticas, santuário e falar mais de zoológico, né? para santuário. Tem mais alguém que falou aqui de zoológico e safari, se é ruim, mas assim, não adianta a gente falar que vai acabar com o zoológico e não pensar nessas metas de curto e longo prazo, que nas metas de curto nós vamos precisar dos zoológicos ainda para até a gente fazer esse modelo. Não adianta só fechar. O que vai fazer com esses animais? Não é tão simples assim, nós temos que tomar muito cuidado, porque senão a gente fica que nem esse estereótipo louco. Fala, esse pessoal quer fechar. Não é assim, nós temos que saber para onde os animais vão, o que vai fazer com essa fauna, aonde vai soltar, se for soltar. E é o que você falou, o que a gente defende é essa transformação para que os zoológicos se transformem para fazer exclusivamente isso que eles dizem fazer. Porque, como você falou, quem trabalha com reabilitação tem que ter tempo para trabalhar com reabilitação. Não dá para você fazer todas as coisas ao mesmo tempo, porque você não faz nenhuma bem feita. Então, como você vai reintroduzir? Como é que você vai fazer um trabalho com um projeto de conservação? Como é que você vai se dedicar à conservação daquela espécie que tem que passar por 700 reprodução, tem que ver se ela não tem doença genética que ela vai passar para a futura geração, que se essas espécies não vão contaminar as espécies em vida livre. Então, tem uma série. Para fazer conservação, quem trabalha já com conservação sabe a dificuldade absurda, que eu tive muito pouca experiência com conservação, estagiei, fiquei um tempo em alguns lugares que fazem conservação. Você conseguir devolver um animal para uma ave na natureza, tem que esperar 6 anos, 7 anos, quando ele está participando de programas internacionais bem desenvolvidos, com planejamentos, com metas tangíveis, com foco naquilo mesmo, é difícil demais. Como é que você faz isso tendo animal para exposição, ao mesmo tempo ter todas as atividades ao mesmo tempo? Sem contar, dilui-se o recurso. Você tem um recurso X. Totalmente. Se você, ao invés de fazer para esses 3 ou 2 ou uma espécie dentro desse plantel de 900, você tem que diluir esse recurso desde, não estou falando só recurso financeiro, mas de mão de obra, de tempo de trabalho. Você tem que diluir para todos esses outros animais que estão ali presos somente por estar ali preso. Ô Dani, tem umas perguntas aqui. Eu não consigo ver mais nada. Fala a pergunta aí, porque eu não enxergo mais. Deixa eu ver aqui. A Renata falou sobre a questão de doação, doações para ONG, para santuários, que tem muito lugar que está utilizando filhotes em reprodução para atrair o público. Tem muitos santuários que estão fazendo essa questão de, olha, nasceu uma vaquinha aqui no santuário. Como você, fala você primeiro, como você enxerga essa, entre aspas, vou pôr uma entre aspas bem grande aqui, essa exploração visual para angariar fundos? Como é que você enxerga isso aí? Tá, eu não sei qual é o caso específico, então fica mais difícil falar. Então, sem conhecimento de causa, fica um pouco limitado. Mas é o seguinte, em relação à exploração, a gente tem como é feito isso, que contato que tem? Porque assim, não são todos os casos que a gente vai conseguir blindar todos os animais de ter um contato, uma visitação. Santuários, mantenedouros podem ter visitação desde que controlada. Ou seja, grupos pequenos. Até porque uma loucura solta todo mundo, você não faz educação ambiental. Então, grupos menores, focados, trazendo para você com educadores multidisciplinares de diversas áreas, não só biólogos, estagiários, enfim, fazendo isso não é. Passar informação solta não é educação. Então tem que ter todo um contexto, uma problematização, enfim, tem que ter começo, meio e fim isso. Pode se receber. Então existe visitação pública. A maioria dos santuários no Brasil, fora do Brasil, tem ou tiveram em algum momento visitação exatamente. Pública. Existe. Pública não é aberto. E pode ser cobrado ou não cobrado, não é a questão. Que se cobre porque é uma maneira de sustentar. Mas não é o foco. Se o foco for cada vez mais focando nisso para cobrar mais caro para trazer mais pessoas, e o foco for mais as pessoas que vão visitar do que os animais, já perdeu o foco completamente. Eu tenho um pezinho atrás, quando a gente fala em reprodução dentro de santuário. Eu tenho um pezinho atrás. Então, o ponto que... Então, outra coisa. Se a gente está com animais que a gente quer receber vítimas de maus tratos, a gente sabe que tem um número absurdo para chegar desses animais. Principalmente se a gente vai falar da vaquinha, que é o exemplo, que a gente tem 200 bilhões de cabeças de gado, de vaca, de boi, e pelo menos
30, 40 milhões são mortos todos os anos no Brasil. Não, acho que o número é maior, eu não lembro qual que é o número. Enfim, é absurdo o número mortos por... Não, no Mato Grosso só é 30 milhões mortos por ano. É um absurdo. Então, assim, a gente sabe que tem criadores menores e tal, que toda hora alguém está com problema. É só puxar uma página de um ativista que você vai ver a quantidade de animal precisando para receber esses animais. Na minha opinião, só se aceita reprodução se você resgatar um animal grávida. Eu penso... Grávida. Eu penso mesmo. É isso. Sei lá, ou dentro desse santuário mágico, tem ali um desenvolvimento de pesquisa que vai fazer a reintrodução de animais. Assim, tô viajando Não, muito. Não é o caso, sabemos. Exatamente. Mas assim, quando o santuário, a gente vê reprodução, principalmente de animais domesticados, né? Vaca, cabrito, essas coisas, eu fico um pé atrás, porque acaba, para mim, eu posso estar errado, mas acaba parecendo um pouco contraditório, né? Porque tem muito a ser desconstruído dessa reprodução, e dentro do santuário reproduz, que bagunça, né? Não é. Por isso que aí a gente tem que entrar. Por isso que a gente precisa ainda definir de fato o que é um santuário, quais são os limites éticos, práticos, técnicos de um santuário. Nos Estados Unidos a gente tem a Federação Global de Santuários para Animais. E pode se filiar qualquer santuário do mundo. No Brasil só tem um santuário filiado a eles, que é o Santuário de Elefantes, que se filiou agora há pouco. E eles passam por uma série de exigências absurdas para você ser acreditado, né? Ter essa certificação. E ela é muito exigente. Quem passa? Por que você passa por ela? Porque você tem certos benefícios. Principalmente fora do Brasil, que você tem captação de recursos a partir de abatimento de imposto de renda, entre outros. Se você consegue mostrar determinados selos, algumas coisas, você consegue ter doações e as pessoas confiam um pouco mais no seu trabalho. Fora a transparência que você tem que fazer no dia a dia, que é ela que vai ser o grande carro-chefe seu. Gestão dos animais. Qual que é a minha missão? Qual é o meu objetivo? Só resgatar bicho e colocar lá dentro e proteger eles sem separar macho de fêmea no período reprodutivo? Você consegue deixar eles juntos e separar no cio? Você vai fazer castração de animais que podem ser castrados? Você vai fazer vasectomia? Existe uma regulamentação para dizer, um norte, né? A gente precisa disso, porque muitas pessoas, não por maldade, mas por ingenuidade, por falta de habilidade, por maldade, a gente vai ter de todos os tipos. Não é porque é um santuário que o local imune ao lindo, maravilhoso e mágico. Exatamente. Por isso que a gente, como pró-santuário, precisamos fazer autocríticas dos próprios santuários. Então a gente precisa criar aí uma liga de santuários e definir esses limites. Quando eu falo de santuários, não é só de silvestres, é santuários. Porque assim, a gente tem mantenedores que não são santuários. Tem mantenedores que são santuários. A pessoa que tem um mantenedor, ela simplesmente fala, eu não concordo com os limites éticos do que é um santuário, ele não vai ser um santuário, enfim, mas ele continua sendo um mantenedor e pode fazer um trabalho muito melhor que muitos santuários. Que acontece isso? Santuários estão pipocando para todo lado, então... Mas a partir do momento que tem uma legislação, a gente consegue encaixar ou desencaixar dentro do que a gente chama de santuário. Sim. As pessoas que se propõem a fazer os santuários, elas vão aprender com a dificuldade do dia a dia. Quem tem abrigo de animais, quem tem muitos animais sabe disso, essa dificuldade. Só que a gente não pode considerar o que é um santuário um local que é um depósito de bicho, que não tenha uma frequência de veterinário. Não tem qualquer finalidade. Não tem qualquer finalidade. A finalidade é ajudar os bichos. Temos que fazer isso. Mas quando a gente começa a ser uma instituição e começa a ser para tentar trabalhar com o gerenciamento de fauna que é problemático, a gente precisa ter um norte e ter definições para isso. Ao mesmo tempo que se briga por políticas públicas para resolver o foco do problema. Entendeu? Então a gente tem que brigar, ter o santuário, cuidar dos bichos e brigar para que a gestão de fauna melhore, que os animais deixem de ser recursos, os animais que não são contemplados pela lei, que são animais silvestres no geral, mesmo assim eles sofrem o que sofrem. Então a gente tem que trabalhar um pouco com todas essas frentes ao mesmo tempo. Só que a gente tem que dialogar com a linha de frente do direito animal, que faz toda a nossa base moral e ética, que traduz tudo que os ativistas estão fazendo ali na prática. A gente tem que dialogar com as ativistas da linha de frente que não trabalham com os animais, para eles entenderem que de fato é um santuário, e que o santuário às vezes não é a melhor opção naquele momento, infelizmente, e a gente às vezes pode colocar tudo a perder, dependendo do tipo de ação que a gente vai fazer. Ou seja, o que eu estou querendo dizer
a ação tem que ser feita, só que ela tem que ser feita estratégica. Ela tem que ser muito bem estudada e bem dialogada com quem vai receber esses animais para ver se pode. Não Porque adianta pra dar uma fazer um registro carteira, com um animal é muito caro. é santuário, toma aqui, que isso pode dar muito ruim, muito ruim. Não. E um recinto é muito caro. Um recinto para você colocar um leão, com um recinto de 1.000 metros quadrados, para você querer colocar um leão, isso vai depender muito de tipo de tela, o que você vai ter dentro desse. Tem conto da lata. 300, 200 mil para fazer um recinto. Então, assim, gente, como é que você faz esse dinheiro? Não faz esse dinheiro, é muito difícil. Como é que você fecha um zoológico que tem lá, sei lá, 5, 6 leões, um tigre, 3 onças, 4 macacos? Como é que você fala? Exato. E agora? O que aconteceu com o zoológico de Salete? Era um zoológico privado, tinha elefantes, tinha ursos, tinha tigre, tinha bicho pra cacete lá. O cara teve 1000 processos pra fugiu, abandonou os bichos. O órgão público oficial correu atrás de todo mundo e falou, a gente tá fudido, a gente precisa de todo mundo que pode. Foi o zoológico da Carreiro, foi o zoológico de São Paulo, foi o Rancho dos Gnomos, foi a SEAMA, mais não sei quantos locais. Cada um pegou um grupo de animais do qual trabalhava ou o qual não trabalhava. Alguns ficaram uns dias, alguns ficaram semanas. O rancho ficou 30 dias gerenciando uma parte de animais até conseguir transferir esses animais. Quer dizer, você tem que arrumar... No momento ali precisava arrumar agora, precisava arrumar já, entendeu? Sim, aqui. Eu vou criticar. Como é que eu vou ali e vou bater no zoológico de São Paulo naquele momento que tá levando 2 elefantes que iam morrer a míngua ali porque não tinham onde enfiar? Não existia santuário de elefantes para ficar com esses animais naquela época. Então a gente tem um problema de números. A gente tem muito bicho e pouco lugar, e desses lugares, os lugares são ruins ainda. Como é que a gente faz com isso? Então a gente precisa avançar como sociedade nessa direção. O debate com o zoológico vai ter que... A gente está avançando nesse debate para sentar na mesa em alguns momentos. A gente não concorda como os zoológicos trabalham. Não sei o que os zoológicos vão virar no futuro, porque eles apanham de todos os lados, porque é o ponto que eles chegaram, do jeito que eles trabalharam é esse. Eles ofereceram isso para apanhar. Ou eles mudam a cara deles, ou eles vão continuar apanhando e vai acontecer o que acontece. Alguns estão mudando, a maioria não está. Mas nós temos que entender que nós vamos ter que sentar nesses pontos que convergem e discutir com esse pessoal de como a gente vai fazer essa conversão, essa convergência. Porque é o que você falou, como é que a gente tem lá, teve, se não me engano, acho que foram 70 animais, alguma coisa assim que ficou naquele zoológico abandonado no qual a gente participou da ação. Como é que você vai falar, não, o zoológico de São Paulo não entra aqui para resgatar os elefantes, eles que morram aqui de fome. Então, a gente faz o quê? Não, nesse momento assim, é um mal menor. Da mesma forma que o rancho também não tinha lugar para receber todos aqueles bichos. Era um mal menor. Então, assim, era um mal menor para todos aqueles bichos. Era ninguém estava preparado. Ninguém estava preparado para receber esses animais. Então é isso. Então, assim, se a gente tem zoológicos que estão assumindo a função de CRAS e setas, uma função muito boa, tem estrutura e tem técnicos para isso. Essa função que vocês têm que assumir. Mantenedores não vai trabalhar com recebendo esses animais. A gente vai receber animais desses locais que já fizeram essa primeira triagem e a gente vai dar um fim definitivo para esses animais. Gestão de recursos, vai ter que ter recurso para todos esses empreendimentos e aí trabalhar. O mantenedor precisa de recintos amplos para cada espécie. Amplos assim, adequados para cada espécie. O zoológico, trabalhando com a recepção direta, os caras, eles não precisam de recintos maravilhosos, nem precisam de nada grande, eles precisam de coisas pequenas, inclusive. É o oposto. Então, assim, a gente tem... Fica mais fácil o manejo desses animais, administração de medicamento, acompanhamento, observação, né? Mas uma coisa que eu fico muito feliz com a parte de santuários do ativismo é que a gente cresceu profissionalmente, a gente se profissionalizou. A gente deixou de ser ativista louco para ser profissionais. Então, a gente tem muitos biólogos, muitos veterinários, muita gente da área do direito. O que eu estou falando profissionalizar áreas de saberes reconhecidas que se deixaram engenheiros, enfim. Exatamente. E uma série de ativistas que têm uma habilidade de dialogar e de entender toda essa complexidade, que são atores completamente fundamentais para que isso aconteça, entendeu? Então a gente tem muita gente boa nesses últimos anos que a gente produziu, que a gente está nesse patamar de discutir no mesmo nível, entendeu? Que esses espaços, mesmo sem existir legalmente. Porque assim, os ataques que tinham santuários não existiam, mas zoológico não existia oficialmente até 83. Exatamente. Zoológico existe desde 83, ou seja, desde da minha idade, tem 37 anos. Existia zoológico isso? Claro que existia. Existe zoológico há milhares de anos.
é uma concepção, é uma ideia. Depois que aquela ideia ela é bem elaborada, feita na sociedade, ela precisa ser oficializada. Precisa ser oficializado. Então a gente precisa caminhar nesse sentido. As críticas que a Karen, que a Renata fizeram, elas são completamente pertinentes a isso. Esses espaços precisam ser questionados, Sim. todos os espaços, para que eles precisam fazer as autocríticas e mudar de comportamento. Se você propõe uma coisa, você vende uma ideia e você capitaliza em cima daquela ideia que é de proteger esses animais, oferecer isso para esses animais, e você não faz aquilo, você precisa ser questionado. Você precisa ser questionado. Então, se você não propõe aquilo, você nem pode questionar a pessoa. Mas se você se propõe e você capta dinheiro dos outros, você tem que ser... Uma das coisas que eu levo para mim é que santuário tem que ser transparente o máximo possível. Você tem que mostrar transparência, porque você não pode... Se você está atacando o outro e mostrando que o outro está errado, você tem que estar certo. E se você tem que estar certo, você tem que mostrar o que você faz. Quando você mostra o que você faz, você não... mesmo assim, você vai ser criticado, tem haters, tem abafado. A transparência ela é fundamental para que um trabalho seja feito de uma forma mais... Né? Não mais ético, porque quem é a gente para julgar o que é o que deixou de ser, mas acho que a transparência ela é sim um pilar fundamental para que a gente possa evoluir nessa discussão de trazer os santuários não só, né, para a legalidade, porque por essa live eu acredito que é o ponto mais, né, que a gente precisa mais não é bater, mas que a gente precisa mais aprofundar é realmente trazer os santuários para essa legalidade, para a gente conseguir deveres e direitos, né, para a gente conseguir fazer esse filtro de não é só, olha, né, só tem um monte de bicho aqui no quarto, tem um santuário de canário, eu encher aqui de canário e que eu estou recebendo, então eu sou o croco dos canários. Então a gente precisa realmente de uma legislação para embasar, né, essas novas essas entidades, não novas, mas dessas entidades. Sim. Receber animais em volume grande é inevitável. Todo espaço que trabalha com fauna, em algum momento vai receber ali, de repente, 200 animais que você não tinha 1 centímetro quadrado para receber. Se você recebeu, a gente tem que fazer isso, a gente vai receber, só que a gente já tem que ter essa habilidade já. E como é que a gente vai resolver? Nem que a gente tenha que destinar parte desses animais para determinados locais, dividir e repartir. Se a gente não tiver um diálogo franco e aberto nem entre os santuários, quase existe isso, que é um problema enorme, Exato. que existem divergências, santuários não são iguais. Os pensamentos dos administradores não são iguais, eles não são uniformes locais. Por isso que, assim, mas a legislação faria, né, colocaria ali todo mundo no mesmo degrau, seria... Alisava todo mundo tem que... Todo mundo que trabalha com fauna, que trabalha com gestão de fauna, tem que ir muito além do que a lei fala. No mínimo, o mínimo. Né? Que tem que estar ali. E isso é muito difícil. Vovô entrou, entrou. Dá um oi pro vovô aí, Daniel. Oi, vovô. Então, mas eu acho muito importante esse debate, Dani, porque, que nem você falou, existe momento para loucura, existe momento para a gente parar e pensar. Nós vamos ter, sim, que dialogar com o zoológico, nós vamos ter que, sim, dialogar com a tia cachorreira, nós vamos ter que, sim, que dialogar com os santuários, nós temos que dialogar para trazer esse assunto à margem da lei, para que a gente consiga pressionar, né, o poder público, para que se escute os técnicos, os biólogos, mas que se faça uma legislação que atenda às necessidades do que um santuário se propõe a fazer. Porque tendo essa legislação, aí, assim, a gente pode cobrar desses santuários a postura que um santuário legalmente tem que ter. Que hoje a gente fala, se é um santuário nada, você, sei lá, você pinta a parede de verde, santuário não pode pintar a parede de verde. Aí a gente escuta, mas quem falou que não pode? Mas quem falou que não pode? Onde você viu que o santuário faz ou deixou de fazer, né? Exatamente. Exatamente isso. Não é? E a gente não pode, a gente falar dialogar não é, quando a gente fala, não é o que eu acho, o que eu acredito. Exatamente. Parte do que eu acredito tem que ser colocado como parte do que você acredita e a gente vai ter que chegar num senso, o melhor que é para esses bichos. A questão, mas o cerne disso tudo, que eu acho que ainda dificulta, é porque geralmente quem está envolvido com os santuários são vegetarianos ou veganos, ou tem essa inclinação, diverge muito de pessoas de outros gerenciamentos que não têm essa preocupação. E aí a gente enxerga os animais de formas distintas, porque inclusive acusam a gente de vocês... Caramba, a Kelly tá aí. Aí, ó. Oi, Kelly. Oi, Kelly. A Kelly é a minha mentora. Grande veterinária, caramba, que legal. Ela fica constrangida com isso, a responsabilidade nas costas dela. Eu também aprendi muito com a Kelly, viu? Caramba.
uma das coisas que a gente tem é essa diferenciação. Então, muita gente acusa os santuários de priorizar indivíduos em detrimento da espécie. Eu falei, mas gente, uma coisa não anula a outra. Exatamente. Calma. Mesmo que eu tenha, se eu for levar em consideração assim, a maioria dos zoológicos também faz isso, porque não tem problema de reconservação. Então, detrimento de espécie, da espécie em indivíduo. Entendeu? A gente tem que sair de um discurso conflitante para um discurso racional, crítico, ácido, porque a gente está criticando os zoológicos, mas que nos leva a uma criticando os solução. santuários também. Mas levando para algum lugar. Eu não estou dando minha opinião. Isso eu fazia 10 anos atrás, xingava e foda-se. Hoje não, hoje é em outro caminho. Se quiser conversar, você vê que é hater, esquece e não perde tempo, não gasta energia com isso. Então a gente tem que dialogar com todos esses espaços, porque não tem como, não é a visão de santuários que vai predominar. Infelizmente, não temos esse poder e não vai ser o futuro. E se a gente não for racional nisso, mas como ativista, independentemente de trabalhar em santuários tudo, a gente está brigando, eu sou abolicionista, apesar de boa parte do que eu estou falando parece não abolicionista, né? Mas não. Mas a gente tem como base trabalhando na dos realidade animais como indivíduos, né, que possuem seus interesses, e acabou. Esse Não é são moedas de o objetivo entretenimento, final. não são moedas para nada. Sim, esse é o objetivo final. Eu vou encontrar um monte de obstáculos no meio do caminho. Como é que eu vou lidar com ele? Precisamos de ajuda de todo mundo para fazer isso, né? Dani, nós temos 4 minutos. A galera já está Tudo isso. avisando que vai acabar. Eu vou me despedir rapidinho, mas assim, Dani, a Kelly entrou aqui, que fantástico. Se André entrasse aqui, o time estava completo, então é isso? Olha, Dani, eu quero agradecer de coração essa conversa. Faço o convite para a gente continuar essa conversa numa próxima, sei lá, na semana que vem, ou daqui 10, não sei, quando você puder me avise, para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão dos santuários, como eles são importantes, mas também como eles devem ser ali, né, ter essa autocrítica para a gente poder avançar nesse discurso de o que nós vamos fazer com a nossa fauna agora. Então, obrigado, viu, Dani? De coração, obrigado mesmo por estar comigo aqui. Eu que agradeço. Finalmente a gente conseguiu. É um tema muito extenso, 1 hora é muito pouco para falar sobre isso, 10 horas é muito pouco para falar sobre isso. Eu acho que essa temática, eu acho que podia ser pauta sua, e convidar várias pessoas para falar nessa direção, para a gente começar tá em visibilidade a questão dos zoológicos, novamente de santuários. Então eu acho que é uma oportunidade para caminhar para alguma direção que não só briga. Vai ter 1000 conflitos, as brigas existem, mas assim, continua, mantém a briga divergente, ela é saudável. A gente conversa, a gente tem que dialogar. Mas para uma direção que vai ser melhor para os bichos, senão a gente vai ficar no mesmo rodando. A gente é a segunda geração que está envolvido com santuários, né? Então, a santuários no Brasil tem quase 30 anos, então a gente está pegando a segunda geração e a gente está caminhando bem, então a gente pode caminhar melhor agora, eu acho que é isso. E eu super agradeço pelo convite de poder aí falar um monte de groselha sobre o assunto. Groselha nada. E vamos marcar então uma próxima, viu? Com certeza, ficou um monte de ponto para trás. Sim, a todos vocês que estiveram aqui com a nossa live, muito obrado, viu, gente? Olha, entrem lá no perfil do Santuários Elefante Brasil, conheçam o trabalho pessoal, né? Tem uma campanha ativa, a Bambi tá vindo aí em menos de um mês, se der tudo certo. E a gente marca uma live depois da vinda dela pra gente falar da Bambi. Então, ó, você que levantou piquete para resgatar, agora levanta o dedinho aqui um pouco e dá uma força lá que faz parte, tá bom? Por favor, é bem caro. Um beijo para você, um beijo, morrendo de saudade de você. Um dia a gente ainda vai sentar cara a cara e trocar muita ideia, viu? Se eu não vier aí, eu vou ter que ir aí te visitar. Vem passar frio comigo. Vou. Um beijo para você. Beijo a todos, obrigado, gente. E a gente se fala mais vezes. Tchau, gente. Tchau, valeu, Dani.